Saudações a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube da Secretaria da Cultura. Essa é mais uma edição do História em Prosa, uma edição alternativa aqui do nosso HP, né? Estamos aí com um mês de comemoração do Dia das Mulheres, né? O mês de março, um dia importante para o movimento das mulheres, do movimento feminista, né? E hoje, né, exclusivamente hoje, eu estou aqui no lugar da nossa secretária Rosselane Giordani, apresentando aí para fazer, né, uma diferenciada aqui no nosso programa. Vamos tratar então, conforme eu disse, da temática das mulheres aqui e principalmente verificar as mulheres pensadoras, né, as suas influências nas ciências, na construção histórica, identitária, político-filosófica e cultural da nossa sociedade. Sendo assim, hoje nós temos um imenso prazer de conversar. Ela que é professora da UniOeste já há algum tempo, é uma grande amiga minha também, a professora doutora Neuci Stemacher-Welter. Né? A professora Neuci, para quem não conhece, ela possui doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, feito em 2013. Tem mestrado em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, realizado em 2001. E a graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, concretizada em 1995, a nossa UniOeste, né? Atualmente, a professora Neuci, ela é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e atua na graduação e na pós-graduação. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e filosofia política. É tutora do PET, Filosofia da UniOeste, e coordena projetos de extensão, dentre eles, os projetos de web rádio nas escolas públicas de Toledo e o projeto Rede de Saberes, em convênio com a Secretaria da Cultura do município de Toledo, que inclusive o nosso História em Prosa também faz parte aí do Rede de Saberes. Bem-vinda, Neuci. Oi, Cris, muito obrigada por esse convite. Me alegra muito participar dessa edição do História em Prosa, pelo significado dele, porque, de algum modo, ele representa essa importante parceria entre instituições públicas, né, equipamentos públicos, aí oferecendo à sociedade programas alternativos que dialogam com a sociedade sobre temáticas bastante diversificadas, né? Então, uma honra muito grande estar aqui. Te cumprimento, Cris, que foi nossa aluna também da UniOeste, fez mestrado com a gente, então também te apresento, né? Estudou uma filósofa, uma pensadora, mulher, né? Sendo isso algo muito incomum, infelizmente muito incomum na universidade. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar a nossa secretária, a secretária de Cultura do município de Toledo, que também é meu município, onde nasci, e ao cumprimentá-la, cumprimento toda a equipe da Secretaria de Cultura, que tem feito um trabalho muito importante. Porque cultura não é só a reprodução dos movimentos e das representações culturais que foram se constituindo. Cultura também é o questionar disso, é mexer com esses valores de vez em quando e nos fazer repensar, reestruturar, recriar novos movimentos, novas representações culturais. Então, por isso, acho que essa equipe está de parabéns, né? Tem movimentado toda a sociedade no diálogo com ela, o que é muito importante, né? No momento que talvez isso pareça, muitas vezes, difícil, né? Porque a gente está enfrentando, nos últimos anos, momentos difíceis para a democracia, para a ciência, para a cultura, mas eu acredito que o saldo final disso vai ser muito bom. Então, aproveito também para cumprimentar quem nos assiste, quem ouve, quem participa e tem acompanhado História em Prosa, esse rico programa que a Secretaria de Cultura oferece. Certinho. Então, aqui já iniciando a nossa conversa, uma conversa bem filosófica, cultural, política, científica com a nossa professora Neuci. Para quem não sabe, a professora ela foi organizadora deste livro aqui que eu tenho em mãos agora, que é o dossiê As Pensadoras, né? Ele foi publicado pelo Instituto Quero Saber, aqui de Toledo, esse instituto, e segundo a professora Neuci, são palavras que estão no livro, esse dossiê, ele objetiva apresentar de maneira introdutória as autoras e seus respectivos modos de produção de saberes, a fim de fornecer conteúdos possíveis para serem trabalhados em sala de aula com o ensino médio. Então aqui é um produto pensado, elaborado ali, né,
para atender assim, uma necessidade direta do ensino médio. É um diálogo da universidade com o ensino médio, né, Neuci? Deixa eu só colocar ele aqui para não cair. Aí. E dessa pegada já vem a primeira pergunta, né? Professora, como que surgiu a ideia de elaborar um dossiê que trabalha a temática das pensadoras? Como foi essa construção? Como que gestaram essa ideia e colocaram lá em prática? Pois é, essa cria aqui que é gestada por muitas, com a participação de várias pessoas, é um trabalho que a gente se orgulha em falar dele, né? E eu vou contar um pouquinho a história dele, mas antes de chegar até ele, a gente precisa entender um pouco por que um dossiê às pensadoras, né? Por que um material que trate de mulheres que pensam, que produzem, que fazem a diferença na filosofia, como há mulheres fazendo a diferença em outras áreas, em outros campos do conhecimento. Então, primeiro a gente precisa entender por que a gente destaca as pensadoras, né? Parece tão evidente. Os pensadores, né? A gente frequentou a biblioteca da universidade, no meu caso, de algumas, né? E olhou com tanta naturalidade para aquela coleção de obras lindas, né? Ricas, e que a gente curte tanto, nós curtimos bastante a filosofia, né, Cris? Nos alimentamos dela, trabalhamos e pesquisamos com ela, mas está ali naturalizado aquela coisa de ter mais de 50 volumes de pensadores. Nos choca que entre eles não tenha nenhuma pensadora, né? Então, o título tem um pouco a ver com a provocação de dizer, peraí, mas e cadê as pensadoras, né? Mas a gente precisa entender também que isso não é um movimento... Aliás, é estranho que a filosofia surja agora com um movimento assim, né? A gente espera, isso também é senso comum, se espera que a filosofia traga novidades que talvez em outras áreas não tenham. A gente participa culturalmente, nós estamos inseridos nessa sociedade, né? E o que a gente pode dizer é que, primeiro, a gente precisa entender que as mulheres estão procurando ocupar espaços onde outrora era proibida, não era permitida a sua presença. E era proibida mesmo, né? Não eram bem-vindas nesse espaço, na sociedade. Na filosofia isso não é muito diferente, né? Na filosofia, porque ela o movimento filosófico, os filósofos estão inseridos nessa sociedade e os valores culturais ali presentes nos afetam também, não é? Nos afetam diretamente. O fato interessante que temos percebido é que as pesquisas vão confirmando cada vez mais que as mulheres têm interesse por filosofia, né? Que há interesse das mulheres, das meninas, e aí a gente já vai chegar aqui, dos meninos e dos homens por filosofia, mas que as mulheres também se interessam muito por filosofia. E por que eu estou dizendo isso? Que ela não é uma atividade só dos homens, não é uma atividade só dos pensadores. Esse movimento do pensar, da produção, da discussão, da reflexão filosófica, é algo que interessa a homens e mulheres, né? A questão fundamental é se as meninas e as mulheres têm interesse pela filosofia, quando elas chegam à graduação e também quando chegam ao mestrado, ao doutorado, porque há tanta dificuldade da gente se deparar com filósofas. Quantas você viu na tua graduação? A Cris fez graduação em filosofia. Quantas você viu no teu mestrado? Aquela que você estudou. Aquela que se desafiou a estudar, olha aí. E a Hannah Arendt, que é uma filósofa um pouco mais conhecida. Isso. Né? Quando a gente busca por produções que apresentem o pensamento das filósofas, a Hannah Arendt vai aparecer, que é importante, importantíssimo, não é? Porque ela está dialogando ali com outros filósofos. Então, esse é o primeiro incômodo. Se há interesse de mulheres por estudar filosofia, por que ela não está presente nas prateleiras, né? Mas há outros movimentos também, né? Há outras preocupações. Uma dessas, essa que eu comentei, da obra Os Pensadores, que hoje é, digamos assim, uma das mais valorosas e importantes coleções de obras que traz textos, tratados, enfim, filosóficos, ainda se manter sem nenhuma pensadora, né?
Então, assim como nas demais áreas, na filosofia não foi diferente. E a gente teve o espaço das mulheres muito limitado, invisibilizado, eu diria. Elas foram invisibilizadas ao longo do tempo. Isso quer dizer que elas não puderam produzir? Limitado quer dizer que o espaço ocupado foi limitado mesmo, não é? Vamos lembrar que até alguns séculos atrás, as mulheres, nem todas as pessoas eram alfabetizadas. E para as mulheres isso chegou muito depois, né? Muito depois. Como outras questões, enfim, a ocupação de outros espaços. Na filosofia, isso tem repercussão, tem consequências muito importantes. Claro que a gente tinha mulheres pensando, produzindo conhecimento, dialogando com filósofos, ocupando alguns espaços na sociedade, mesmo que não bem-vindas. Muitas foram apelidadas por apelidos que a gente nem gosta muito de mencionar, não foram caracterizadas como pensadores, mas como amante deste ou daquele filósofo, né? Isso quando não são os adjetivos atribuídos a elas, suas características pessoais e não aquelas mais que a gente mais gosta de salientar, aquelas que têm a ver com o pensar, com a produção do conhecimento e a reflexão, mas aqueles adjetivos que as desqualificam no espaço que ocupam. Então, mesmo assim, a gente tem muita produção filosófica, e isso é impressionante, né? Então, como é que a gente localiza isso? E aí, uma série de coisas aconteceram, a gente pode falar mais à frente, mas esses movimentos que a gente foi tendo provocado, sobretudo pelo trabalho da professora Carolina Araújo, a Susana de Castro, que você mencionou, ou quantas filósofas, né, na ANPOF, na Associação Nacional de Filosofia e no Encontro de Aracaju, provocou vários movimentos em universidades de todo o país, para trazer um recorte aqui mais para nós. E aqui não foi diferente. Depois eu relato um pouco esse nosso movimento, se assim o desejar, mas um desses movimentos foi a gente oferecer uma disciplina chamada Mulheres na Filosofia para os estudantes de graduação. Isso é um trabalho difícil, porque eu passei a minha vida vendo filósofos, não estudei uma só filósofa. Então, oferecer uma disciplina de autoras que eu não pesquiso, já é um trabalho difícil, tu vai... Hercúleo. Exato, tu vai ter que escavar, buscar, não é? Claro que aí eu me concentrei um pouco mais, e o dossiê resulta disso, em trabalhar pensadoras ligadas à ética, à política, à reflexão sobre educação e democracia, enfim, foi isso que eu trouxe para esses alunos, estudando, né, que é o que a gente faz com prazer, fazemos com muito gosto, mas estudando aquilo que não é aquilo que eu sou cacifada para falar. E esse trabalho acabou se transformando em duas disciplinas optativas, Mulheres na Filosofia, e no trabalho da disciplina, como ela aconteceu durante a pandemia, nós tínhamos professores de institutos federais, nós tínhamos professor de ensino médio pedindo para assistir, eu libero minhas aulas, enfim, para quem quiser, as pessoas puderam assistir, participar das aulas. Em um determinado momento, uma das professoras nos questionou, mas se eu quiser trabalhar com o ensino médio, e relatou que as alunas do ensino médio têm muito interesse por temas ligados a gênero, equidade, as questões raciais, filosofia de pensamento decolonial, né? Mas principalmente que toca muito as meninas a presença de pensadoras, né? Mas que ela não tem material didático algum na escola. Aí eu ali com os meus alunos, né, que são licenciandos, pensei cá com os meus botões e voltei a provocação a eles, porque a gente não produz o material. Nós estamos aqui na universidade, um espaço privilegiado, onde a gente pede ajuda para outros colegas, onde a gente e para outras colegas. Vamos produzir esse material, então, fazer um primeiro esforço. E desse esforço, então, das filósofas que estudamos, e a Cristiane acompanhou, Participei. a Cris acompanhou esse trabalho, porque ela estava ali fazendo estágio de docência na turma.
saíram várias produções, o que deixa o coração da gente quentinho, né? Porque essas contribuições, então, hoje, elas estão tendo repercussão não só nas escolas, no ensino médio, talvez elas estejam chegando menos ali, por conta do material que está sendo apresentado ao ensino médio. A gente precisa quebrar um pouco essa resistência e pensar como fazer isso, né? Porque estão recebendo um material pronto, não sei direito o que está vindo, né? Essa questão, menos filosofia e um conjunto de outras coisas que vão se apresentando. Uhum. Mas a gente tem percebido gente em várias universidades do Brasil, os institutos federais, outros cursos, têm adotado esse material. E como ele é uma versão e-book, gratuito, ele é acessível ao público. Então, quem escreveu para esse material? Os alunos da graduação, os participantes da disciplina foram convidados e, na sequência da disciplina, a gente pediu para promover uma mesa com a participação dessas pessoas num evento nosso, na Semana Acadêmica de Filosofia e nas jornadas. Abrimos para outros participantes, nossos alunos de graduação que se encorajaram, foram lá apresentar o resultado de suas pesquisas de iniciação científica e a gente teve a presença de outras pessoas que nós convidamos para compor esse material. A gente tem, inclusive, um capítulo da Moema Wieser, que é uma pensadora, pensadora reconhecida, que contribuiu para esse dossiê. Então, daqui de Toledo. Exatamente, que não está mais em Toledo, né? Agora a nossa querida Moema mora no Canadá com seu querido esposo, nosso amigo Marcelo Grondin, mas que vem trazendo muita contribuição teórica, sobretudo dialogando sobre ecologia, movimentos de mulheres, a importância da participação das mulheres nos diferentes espaços. Então podemos contar também com ela. E o que significa isso? Significa que ao trazer pensadoras para o ambiente da academia, do ensino médio, nós tornamos mais plural. Né? Nós ampliamos a possibilidade, não só do contato com pensadoras, mas do conhecimento, dos saberes que elas trazem, da discussão estabelecida com elas, que muitas vezes é uma discussão estabelecida, o diálogo estabelecido com os filósofos. Isso desde o período antigo, desde a antiguidade, passando pela modernidade e muito mais presente hoje, porque aí nós não temos mais essas barreiras na contemporaneidade, ou elas estão menos evidentes. Né? Tá certo. Ó, então, já pegando ali essa ideia da inserção da mulher também, da inserção não, do reconhecimento do pensamento feminino, junto com os pensadores, a gente já percebe então que é a necessidade de se manter, ou então de abrir o ambiente para de fato existir uma esfera pública do pensar, digamos assim, né? E pensando nisso então, Nilce, digamos assim, nessa questão que você bem colocou, que as mulheres elas não tiveram e ainda hoje não possuem esse espaço para apresentar suas ideias, né? São, digamos assim, invisibilizadas. Você compreende também que essa invisibilidade das pensadoras no universo acadêmico e que, por consequência, se estende ao ensino médio, é um diagnóstico que também se reflete na vida política. Afinal, pensando o Brasil, do tamanho que ele é, né? Mais da metade da população é do sexo feminino e mesmo assim a representatividade das mulheres na política é pequena, né? Podemos pensar também, inclusive, que na questão da esfera pública, né? Se existe mesmo uma esfera pública e se ela pode ser considerada uma esfera pública na sua essência, pensando nesse processo de silenciamento das vozes femininas, né? Muito boa essa questão, Cris, muito boa. A gente precisa refletir sobre ela. Nós precisamos falar dessa ocupação dos espaços públicos por homens, mulheres, a representação dos jovens, de negros e negras. Mas como a gente está falando especificamente das mulheres, a gente pode fazer um recorte mais pontual aí. Primeiro que você já deixa na tua fala. Nem sempre foi assim, nem sempre as mulheres puderam ocupar o espaço público, o espaço da fala, o espaço da decisão pública, né? E se as mulheres são 50%, no nosso caso mais, 50%, um pouco mais,
né, nos espaços, na sociedade, porque elas ainda ocupam um espaço tão pequeno. A gente teve um ligeiro acréscimo agora, né? Mas para entender isso, talvez a gente precise olhar para a nossa história, né? E a história da participação política das mulheres mesmo. Não só da escrita, como estamos falando, mas da própria representação política. Né? Eu estava hoje de manhã pensando que muitos escritos de mulheres, antes de vir para cá, a gente vai refletindo sobre o que vai dizer, né? Muitos escritos de mulheres eram atribuídos a homens, né? Que coisa impressionante, né? Mas a gente diz, não, mas isso não é escrita dela? Tem cara de ser ela. Agora que a gente vai conhecendo um pouco melhor, buscando os textos, a carta, diz, isso não se identifica com o filósofo, se identifica com ela, com a esposa, com a companheira de caminhada, né? Mas está lá representado como se fosse dele, enfim, né? Mas, enfim, essa participação na esfera pública, ela ainda é muito recente, né? Ainda é muito recente. Vamos lembrar que no Brasil, nos anos 30, as mulheres conseguiram conquistar o direito ao voto. E mesmo assim, não era para todas, vamos lembrar disso. Era para as mulheres casadas, enfim, tinha todo um recorte aí. Quem podia votar, né? Quem podia participar daquilo, né? Aquelas que tinham, quase um dono, né? Quase uma figura de propriedade dos seus maridos, que também faz parte de todo um movimento cultural que, felizmente, foi sendo desmontado. Ainda bem que não é assim hoje, né? Ainda bem que hoje as mulheres são livres para tomar suas decisões, enfim. Mas a gente precisa entender que por trás desse movimento, até a gente chegar aqui e poder discutir, estar aqui participando desse espaço público, falando o que a gente pensa dele, da importância da participação e da presença das mulheres, muitas outras mulheres e homens, inclusive, se movimentaram, né? Fizeram movimentos. As sufragistas, né? Que é um fenômeno que trouxe o direito ao voto, que trouxe a participação das mulheres, mas ainda não a participação da totalidade das mulheres, até porque a gente não conta com ela hoje, não na esfera pública, não na esfera, nos espaços de poder, de decisão, o que é um problema, a gente precisa falar sobre isso. Mas a gente precisa voltar muito atrás, vamos lá para o século XVIII, finalzinho do século XVIII e a Revolução Francesa, né? Quando a gente está ali discutindo sobre a liberdade, a fraternidade, né? A tão propalada liberdade para todos, a tão propalada igualdade dos cidadãos, né? E a gente tem, nesse período, a conquista, representada essa conquista desse movimento através da Declaração dos Direitos do Homem, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não é? Que é um movimento muito importante, a gente olha para ele. Agora vejam como é interessante a gente olhar para esse movimento e dizer para ele, tá, mas essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão mesmo? É isso? Não é? Daí a gente olha para a história, refaz esse percurso que a gente não viu até então, nem na graduação, nem na pós-graduação. Diz, tá, mas tinha uma mulher lá. Só para usar um exemplo típico, né, do que nós vamos encontrando. E essa é conhecida, provavelmente conhecida de vocês também. Tinha uma mulher lá. E ela dizia, não, mas espera aí, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se volta aos homens apenas. Nós queremos que ela inclua as mulheres. Tinha uma mulher dizendo isso, mas não era só ela, era um conjunto de mulheres. E não era só na França. Esse movimento estava acontecendo aqui na América, estava acontecendo na Inglaterra, estava acontecendo em toda a Europa e estava acontecendo na França quando a filósofa Olympe de Gouges vai para a guilhotina. Por que ela vai para a guilhotina? A Olympe de Gouges vai para a guilhotina porque ela reivindica que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também inclua a cidadã. Como não dão muitos ouvidos a ela apresenta a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, inclusive o direito da mulher de ter suas propriedades, no caso de divórcio, por exemplo, que é uma conquista lá de trás, né? Mas não é tão
que ela não conseguiu, na verdade, à época. E dentre esses e outros movimentos que ela faz, ela acaba parando na guilhotina. Né? Cortam-lhe a cabeça. Porque ousou pensar diferente. Porque ela ousou pensar e questionar aquilo que estava estabelecido. E parece tão evidente para nós hoje olhar para esse período da Revolução Francesa e dizer, cara, ali tem a representação da conquista de muitos direitos que a gente tem hoje. E aí a gente diz, peraí, cara pálida, mas vamos tentar entender o que estava acontecendo ali, porque tem um grupinho de pessoas, sobretudo mulheres, que estão dizendo, e homens também, lembrar do filósofo Condorcet, que também dizia, as mulheres precisam ter espaço, precisam ter direito à representação política, direito às cadeiras nos espaços legislativos. Né? Então a gente tem homens se movimentando junto com as mulheres. Só que se a gente deixa esse movimento fora, se a gente não as traz para a nossa discussão, nós perdemos elementos importantes, não só da nossa história, mas da construção do conhecimento com o qual nós elaboramos novas estruturas de conhecimento, enfim, com que nós trabalhamos. Por isso é tão importante que a gente traga pensadoras, mulheres cientistas, mulheres que trabalham com as mais diferentes áreas do saber para a academia. A gente sabe que é um movimento difícil e a gente vai conversando com pessoas de outras áreas, eles vão dizendo a mesma... mas aqui na literatura, embora as mulheres foi permitido escrever. Quando não era permitido escrever, participar da esfera pública, política, elas podiam, salões, né? Podiam frequentar esses espaços. O que elas faziam? Trocavam cartas. Sim. E nessas cartas, com os pesquisadores, com os cientistas, elas questionavam, refletiam, estavam produzindo conhecimento. Né? Claro que a gente está falando das nobres, não está falando de todas as mulheres. E aí, Cris, quando a gente pensa trazer esse movimento de um espaço privilegiado, que é o espaço da ciência, da filosofia, da produção do conhecimento, quando a gente traz isso e olha para a política, a gente vai dizer assim, ok. E o que a gente vai enfrentar na sociedade tem relação direta com essa movimentação ali, digamos assim, dos bastidores, né, da academia, da ciência, da construção dos saberes, que não se dá só lá na academia, se dá nesse confronto, no diálogo com a sociedade. É importante ter isso claro. E é daí mesmo que se constrói essas discussões e que se pode pensar tudo bem. Então nós temos, vamos lá, nos movimentos feministas que você mencionou, nós temos um importante movimento que é o das sufragistas, que busca e reivindica o direito de voto às mulheres, dentre outras importantes conquistas, dentre a defesa de outras importantes discussões e direitos, né? que vão nos contemplar hoje. Mas quais são as mulheres que vão ocupar esses espaços? Né? E se a gente diz que o direito a voto é algo muito recente, talvez o da ocupação de espaços públicos ele aconteceu um pouquinho antes. A gente tem alguns relatos, né, algumas experiências aqui no Brasil dos anos 20 ainda, mas muito, muito pontuais. Né? Vamos lembrar que a primeira presidenta eleita no país a história é muito recente. E a gente usa o caso do Brasil para dizer que no Chile não foi diferente, em todo o mundo não foi muito diferente. Se tem uma primeira-ministra, uma primeira-presidenta, os cargos legislativos, sim, prefeituras de determinados municípios, sim, mas os cargos de Senado, de governo do Estado, agora é que a gente vê um pouco mais de mulheres ocupando esses espaços. Né? E aí a gente pergunta, mas quais são as mulheres que ocupam esses espaços? Porque a gente falou em percentuais aqui, a gente falou dos 50%, vamos passar uma régua e pensar em 50-50, né? Esses 50% essas mulheres, então, que hoje ocupam o espaço, né? Um pouco mais de 10%, né? Embora a gente tenha cotas na política, quem são elas? A quem elas representam se a gente pensar nos diferentes estratos da sociedade?
E pensar em estratos, aqui a gente pode pensar em classe, em cultura, em etnia, né? Quem elas representam? Elas ainda estão muito ligadas ao movimento sufragista. Total. Eu diria, eu não tenho um estudo disso, tem gente que faz. Estudo seria muito interessante dialogar com essas pessoas. Eu diria que ainda está muito ligado àquele movimento de sufragistas. Só olhar para as câmaras legislativas, né, que a gente tem mulheres importantes, mulheres com espaços importantes na sociedade, e todos são valiosos que estão ali, porque conquistam esse espaço por meio do voto. Isso que é tão sagrado na democracia, que é uma conquista importante. A pergunta não é se é problema que essas pessoas estejam ali, não é importante. Como ocupar melhor esses espaços com representatividade dos setores não representados, dos estratos da sociedade não representado. Nas minhas contas, a gente teve uma mulher negra na Câmara de Vereadores até hoje, que foi a vereadora Florinda. Me corrijam se eu estiver equivocada, né? Depois me xinguem aí. Né? Nós temos 3 vereadoras hoje, nas minhas contas, né? Ou tivemos 3 nessa última legislatura. Só para usar o caso de Toledo, entendo que esse programa atinja diretamente a população de Toledo. Elas representam diferentes setores da sociedade, são importantes nos espaços onde atuam, e é muito valorosa a participação dela. Mas como atingir os tais 50% ou mais, e como chamar também as mulheres trabalhadoras domésticas, as mulheres negras, né, cujos relatos de violências afetam muito mais do que a nós, mulheres brancas, cujos relatos de dificuldades, de enfrentamento, quando a gente olha para esses estratos, são enfrentados muito mais por elas, e por isso mesmo é importante tê-las nesses espaços. E por que é importante? Porque não dá para a gente falar em nome delas. Não. Por mais que a gente as ouça e procure dizer, olha, a reivindicação delas, eu sou branca, embora sempre tenha feito formação pública, ninguém me trata com preconceito em lugar algum. A não ser por ser professora, né? Surgiu esse tipo de preconceito agora, né? Por trabalhar com filosofia e universidade. Sim. Mas a gente lida bem com essas novidades. Mas eu não sou tratada com preconceito. Como professora, eu tenho a condição de pagar para alguém estar com a minha filha, de cuidar da minha casa para ocupar outros espaços. Mas não é essa a condição dos estratos, dos fragmentos mais empobrecidos da sociedade. O que a gente teve um movimento, e ele é importante, a conquista das cotas na política. Por que ela não... Por que ela... pode ser mais, porque não é 50%. E será que se fosse 50% ela não atrairia mais do mesmo? Sim. Ela atrairia esses outros estratos, e aí acho que a questão é falar de equidade, né, Cris? Equidade. E essa palavrinha que é estranha ainda, a gente começa a falar dela com mais intensidade na filosofia, na política, para falar da inclusão nos diferentes setores da sociedade. O que a equidade representa? E não basta garantir cotas, é preciso criar as condições para ocupar esse espaço. Pensa na condição, estava usando aí a minha situação para ficar claro, eu tenho, embora seja de família pobre, tenha trabalhado desde muito cedo, eu sei que a minha condição ainda é de privilégio em relação a de outras mulheres. Né? O fato de ter estudado, de ocupar um espaço na academia. Agora vamos pensar nas mulheres, que é a condição da maioria das mulheres, que fazem um esforço enorme para estudar, se conseguirem estudar, né? Tem a responsabilidade do trabalho doméstico, tem a responsabilidade do trabalho com os filhos, tem a responsabilidade do cuidado com a saúde da família. Só pegar as pesquisas aí que a gente vai ver quem cuida da família, quem cuida dos idosos da família, quem é responsável pelas crianças, pela saúde, pela educação dela. Felizmente, os homens estão participando cada vez mais disso, que é muito lindo. Com certeza isso só contribui para a gente ter uma sociedade muito melhor, com a participação
dos homens na educação dos filhos, na preocupação com os mais idosos, na saúde, que a gente vê cada vez mais homens, meninos, né, participando, buscando formação. A gente tem metade, a gente forma professores, metade dos nossos alunos é de meninas, metade é de meninos. Né? Então há um interesse, não é o que acontece na pedagogia, por exemplo, que trabalha com crianças, né? Onde a gente tem uma maioria de mulheres. Mas assim, enquanto esses estratos mais empobrecidos têm maiores dificuldades, esses estratos, consequentemente, vão enfrentar mais diretamente o problema da violência no sentido mais amplo possível. Não é só a violência, essa violência que te machuca, te provoca lesão no teu corpo, a violência física, mas a violência dos menores salários, a violência do preconceito, do assédio moral, exatamente. Né? Eu visitava uma tribo indígena ontem com os meus alunos e o relato deles é que boa parte não está aqui porque está trabalhando. Como é que é essa relação de trabalho? As pessoas nos tratam com muito preconceito. Desde as crianças na escola são tratadas com muito preconceito e os homens e mulheres adultos que vão para a cidade, enfim, para trabalhar, são tratados com muito preconceito. Né? Então, isso só se quebra movimentando os elementos culturais. Então, não adianta a gente garantir cotas se a gente não dialoga sobre questões de gênero. Não adianta a gente falar, então vamos garantir aqui um tanto por cento de cadeiras para as mulheres, se a gente não movimenta esses valores culturais que mantiveram as coisas nesse ponto. 100 anos parece muito tempo, ou 91 anos, que é o tempo de conquista do voto. Mas é muito pouco tempo se a gente pensa em movimento que mexe com nossos valores culturais, com nossos costumes, e a gente precisa falar deles. Em construções, né? Construções de vida. Realmente, 90 anos é pouquíssimo tempo mesmo. E outra também que para a gente, eu digo assim, desnudar o presente, para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje, é importantíssimo voltar para o passado e fazer essa leitura e releitura do passado, né? A gente percebe reflexos assim intensos ainda no que a gente vive hoje. Certamente. Né? E ali você já me respondeu a próxima pergunta que nós temos aqui, né? Quem são essas pensadoras, né? Se tem alguma forma, algum estudo, de preencher essa lacuna, você já bem respondeu agora, que é realmente dialogando, né? Trazendo à tona essa perspectiva, problematizando, na verdade, essas questões, para a gente encontrar o fechamento dessas lacunas, né? E ali tem um termo muito importante que eu vi que está presente nesse dossiê das pensadoras, que é mencionado a ratio burguesa da monocultura do pensar, né? E daí, pensando nessa questão, o que seria a ratio? A ratio na filosofia é a razão, né? A razão E burguesa, enfim, era o que era predominante na época e é o que a gente tem ainda muito forte hoje em dia, né? Então, pensando, já pegando o gancho que você falou anteriormente, as pessoas hoje em dia elas estão focadas em cuidar de suas próprias vidas, dentro de casa, pensando casa, trabalho, casa, final de semana sai, faz um churrasquinho com a família apenas, né, o seu núcleo familiar, e em que momento desse dia a dia, desse cotidiano, que ela vai se importar com a política, né? Então, é nessa questão que vem qual que é a razão que está ao redor dessas pessoas, que inviabiliza o pensamento além ou aquém daquilo que elas estão vivendo, né? E é por isso que a gente fala que, então, é um pensamento antropoceno, ou seja, centrado em si mesmo, centrado nas suas próprias problemáticas, né? Então, ultrapassar isso é difícil, né? Muito. Ultrapassar isso é difícil. Então, instigarmos o pensamento humano da nossa sociedade para identificar e diferenciar o si mesmo, né, o que você está vivendo, e o das outras pessoas dentro de uma esfera pública, é mais difícil ainda, porque é a gente saindo do nosso eu e entrando no meio da política, né? Então é um caminho ainda que eu acredito que é muito bonito a gente dizer que a gente está numa esfera pública, mas é mais interessante ainda pensar se de fato estamos numa esfera pública. Sim. Né? Eu acho que é daí que vem essa pergunta 3, ela resume bastante aí o que você falou,
anteriormente, né, Neuci? A gente percebe que os movimentos conservadores, eles atacam justamente os espaços, porque que é conservar é manter valores, né? A gente pode analisar a etimologia disso, né? Mas é manter os valores incrustados, aqueles que a gente está falando de romper, porque nos incomodam, porque nos violam nos espaços e nas conquistas que nós queremos obter. De ocupar espaços públicos, por exemplo. De estar onde a gente quiser, né? Que foi o nome que a Secretaria de Cultura deu ao 8M do ano passado. Lugar de mulher é onde a gente quiser. E a gente tem trazido isso para a filosofia, para ter contribuições também. Veja como isso se linka, né? Com o que você está dizendo da política. Né? Se as mulheres que manifestaram seu pensamento participavam de determinadas categorias da sociedade, em determinadas épocas, não é muito diferente hoje. Então, trazer para a gente dialogar com o ensino médio, com a universidade, apenas as mulheres filósofas de classes mais privilegiadas, também não vai contemplar de todo essa necessidade que a gente tem de dialogar a partir dos problemas da sociedade, daquela época e hoje. Por que a filosofia é tão interessante? Né? Porque a gente retoma problemas vivenciados num outro período e os traz para o debate hoje. Né? Refazendo, movimentando, né? Dando uma sacudida nisso, com o intuito de movimentar também as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa relação com o outro em sociedade, de forma a melhorar isso. Naquilo que eu tenho pesquisado nos meus últimos anos, aí, desde o meu mestrado, meu doutorado, a inclusão do outro, a promoção da justiça social. E como é que se faz isso? Na filosofia, a gente precisa incluir as diferentes perspectivas de pensamento. Está havendo um movimento muito lindo, muito interessante, mas que enfrenta também na universidade uma certa resistência. Né? O movimento é legal, deixa eu contar a novidade para ti, contar para as pessoas, nossa última ANPOF, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores de Filosofia de todo o país, das universidades do interior, das grandes universidades, elegeu para essa associação professores de universidades do interior, inclusive a professora Esther representa aqui as universidades do interior, ela está na ANPOF. Né? Nós ficamos muito orgulhosos. Mas o presidente da ANPOF hoje trabalha com o movimento negro na filosofia. A nossa última ANPOF, além de trazer pelo menos 2 GTs, que são grupos de estudo que concentram quem está pesquisando isso no Brasil inteiro, sobre gênero, equidade, mulheres, história da filosofia, mulheres e a história da filosofia, trouxe também vários movimentos e trouxe pensadores e pensadoras que dialogam sobre o pensamento, sobre filosofia africana, por exemplo, sobre decolonização, né? Que é essa discussão de, ok, nós vamos reproduzindo esse pensamento com espírito colonial, né? E a gente vai reproduzindo isso. Isso é problema? Não, ele é rico, é importante que a gente traga esse pensamento. Mas permanecer só com isso pode ser um problema. E a gente está visualizando como um problema. Nós precisamos dialogar sobre o que pensam filósofos e filósofas negras. Né? Por isso que nesse livro tem Hannah Arendt, tem Martha Nussbaum, mas a gente também trouxe Bell Hooks, a gente também trouxe Vandana Shiva. Né? A maravilhosa Vandana Shiva. A gente trouxe a Moema, que ajudou que é uma pensadora brasileira, que ajudou a construir, a receber as cartas das mulheres, ela tem uma contribuição importantíssima para a Constituição de 80, né? A Vandana Shiva com os diálogos com as mulheres camponesas em todo o mundo, os guardiões de sementes, dialogando sobre a agroecologia e mostrando que as mulheres têm um papel fundamental na agroecologia. A Martha Nussbaum, que é uma filósofa americana importantíssima, ela esteve fazendo um trabalho junto à ONU e visitando vários países em todo o mundo. Né? Teve um período que ela esteve na Europa, conhecendo a educação dos países
europeus, a educação dos países asiáticos, e ela esteve na Índia, e lá ela teve a oportunidade de conhecer mudanças promovidas na educação, e ela percebeu que, na verdade, algumas mudanças impostas, eu diria. A educação, quando elas são impostas sob o argumento do desenvolvimento econômico, muitas vezes a gente precisa prestar muita atenção, porque o que está por trás disso, na verdade, não é nem o desenvolvimento econômico, é o interesse de alguns poucos, mas há uma preocupação fundamental de ferir de morte a democracia, de atingir de cheio a democracia, principalmente quando se ataca as humanidades, segundo a análise dessa filósofa, que os alunos lindamente escreveram para esse dossiê, né? E é uma série de outros pensamentos representados ali. Mas a gente fez questão, por maior que seja a dificuldade da gente de também dar conta de estudar, de buscar novidade, de trazer pensadoras e pensadoras negras, nesse caso pensadoras, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa olhar para isso, porque isso em grande parte promove um movimento dentro desse espaço da academia que nós estamos, né? Nós vamos ter novidade no nosso simpósio de filosofia esse ano. Nós vamos ter novidade, vamos ter importantes participações. Daqui a pouco a gente, em outra oportunidade, volta para dialogar e apresentar para esse público tão rico, né, que gosta de dialogar sobre história, sobre conhecimento. Exato. Então, aqui no caso, a professora Neuci, ela já fez um grande apanhado das últimas perguntas que eu tinha, né? Nós falamos, então, sobre esse processo de silenciamento das vozes femininas, né? E desse castramento, digamos assim, da repercussão dessas vozes ao longo da história, né? E nós percebemos, então, que é uma problemática, que ainda existe, apesar de já vir latente desde o passado, né? Ainda se reflete hoje. E a gente pode perceber também que a nossa atualidade, nós temos aí alguns grupos, enfim, alguns pensamentos que consideram que falar de silenciamento de vozes femininas, de silenciamento de vozes negras, é um assunto, sim, sem necessidade. A gente tem isso, né? Algumas pessoas que acham que poderia estar conversando e criando alternativas políticas para outras coisas que envolvam a humanidade, ao invés de classes sociais das chamadas minorias, né? Como que você compreende isso, Nilce? Só para a gente encerrar essa nossa conversa, né? Se é uma grande influência ainda da chamada ratio burguesa, da monocultura do pensamento, como que você compreende isso? Qual que seria, não vou dizer uma solução, porque solução é muito simplista falar em solução, acho que solução a gente nunca vai ter, para ser bem clara, mas como que a gente consegue contornar isso? A Cris é danada, ela lê o livro, ela vai usando os conceitos que estão ali, as categorias apresentadas, né? É muito legal isso. Então, é isso que a gente comentava há pouco, né? Acho que tem um pouco a ver com isso, com esses movimentos de resistência. Eles existem na sociedade, existem dentro da academia. E a gente enfrenta esses preconceitos. Nós somos guardiões desses preconceitos, carregamos com a gente, né? A gente reconhece aquilo, muitas vezes aquilo com que nos identificamos, mas não aquilo que está distante da gente. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que não se apresenta para nós, a gente tem uma tendência a manter certa distância. Então a gente precisa ler, precisa inserir, e aí fazer o questionamento, isso é válido ou não é válido nesse espaço. Quando a Vandana Shiva fala de monoculturas da mente, que você trouxe aqui para a questão, que ela está falando de agroecologia, enfim, mas essa categoria ela é muito importante para a gente pensar no papel da ciência de reproduzir, assim como se faz no campo, né? Nos movimentos agrícolas, né? A monocultura se volta a um tipo de cultura, né? A monocultura da mente é o quê? É pulverizar as mentes das pessoas com um tipo de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento europeizado. Né? Por que não os outros? A cultura, a religião, o modo de fazer eurocêntrico. O outro é nonsense, o outro não me interessa, não importa. E aí o que isso gera? Eu trato dele com preconceito. Mas eu trato dele com
conceito, com aquele que não o conhece. E aí traz consigo uma carga de informações muitas vezes, na maioria das vezes equivocada, né? E isso vai acontecer na ciência. Isso vai acontecer na ciência. O que a Vandana Shiva denuncia é o uso da ciência para a defesa de determinados movimentos na agricultura que privilegiam produção de semente transgênica, por exemplo, que é um enfrentamento que ela faz, né? E vem ocupando espaços importantes de fala. Talvez uma das primeiras mulheres, ela, Moema, estiveram no Rio 21, né? Mas também teve indicação ao Prêmio Nobel, né? Muito importante. Por quê? Porque ela denunciava justamente a ocupação desses espaços de ciência por determinados monopólios. Monopólios de semente mesmo. A gente tem que cuidar para isso não se reproduzir em outros espaços da academia. Nem ali, nem na ciência, nem em outras áreas do conhecimento, né? Como as áreas de ciências humanas. O monopólio, o eurocentrismo, como se diz, né? É interessante para quem? Para né? quem? E quando a gente diz que tem 50 bibliografias ali, não é só de que eles são masculinos. Veja lá se tem algum pensador brasileiro, exato, se tem algum pensador ou pensadora latino-americano, africano, de outros continentes, né? Então está centrado no pensamento dos gregos, que é muito precioso, muito caro, muito valioso para nós, mas está faltando outro pedaço. E a questão não é do que está ali. Conhecimento é fundamental, é o que está faltando. E o que está faltando é que é importante a gente avançar nessa direção. Exato. E por que precisa avançar? Porque torna mais plural, torna mais democrático o espaço da ciência. Imparcial também. Mais imparcial, mais equitativo, né? Porque abrange e fornece conhecimento, quem sabe, para outras pessoas. Quando a gente diz que tem um livrinho desses rodando nas escolas, pode dizer para as meninas, olha, você também pode fazer filosofia. Filosofia também é para você, Exato. não é? Porque, olha só, o mesmo ocorre quando a gente diz, e é um relato da Rosane, que é professora de filosofia. Eu trouxe, como a gente não tem pensadoras negras, a gente trouxe literatura, eles puderam escolher, literatura de autores negros para trabalhar com o ensino médio. E muitas pessoas se encontraram ali, não só na linguagem, nos elementos culturais expressos ali que não são representados em outros escritos, né? Nas falas, inclusive de como essas pessoas enfrentam, como é o dia a dia dessas pessoas e como enfrentam, por isso que ela nos pediu esse material. Ela não pediu exatamente esse, a gente produziu vários outros, né? Vários outros materiais no sentido de dar conta disso, mas na medida em que a gente promove esse movimento, a gente diz para essas pessoas, esse espaço também é teu. Né? Ele também foi feito para você. Você participou na tua formação de graduação, que é um privilégio para nós, para vocês, né, que passam pela graduação, de um trabalho de um grupo chamado PIBID, né, de um programa chamado PIBID, de formação para docência. E a gente ia para as escolas, e nas escolas públicas, além de ser um material que não passa necessariamente pela gente, né? Um material estranho àquilo que a gente está produzindo e dialogando na universidade, procurando dialogar com os professores do ensino médio ali. A gente estava muito presente nas escolas. Bastante. Por conta desse programa, né? Os nossos alunos estavam muito inseridos, né? Então, de produzir aquilo que é necessário, importante para aquele espaço, mas de construir novas pesquisas, novos diálogos, novos conhecimentos a partir daquilo que é demanda dali, né? Esse processo constante de promover ensino, pesquisa e extensão, né? Fazer nossas pesquisas também inserido um pouco mais e dialogando com a sociedade. Então, isso é importante porque vai ter reflexos não só na nossa área, vai ter reflexos na política, que a gente está falando aqui, né? Vai ter reflexos na sociedade, na repercussão que isso tem na formação de novos valores, de novos comportamentos na sociedade.
Né? Por isso que nós precisamos estar inseridos e precisamos nos alimentar da sociedade, dos saberes e dos conhecimentos, enfim, dos valores que estão ali. E movimentá-los, como Exato. vocês fazem na cultura, né? Dar uma sacudida neles. Às vezes sacode até demais. Uhum. Mas enfim, aqui então a gente chega na reta final aqui do nosso História em Prosa, a edição especial do Mês das Mulheres. É uma grande satisfação ter a professora Neuci. A gente avisa novamente então aqui o nosso dossiê das pensadoras, e essa é a versão física, essa aqui é a minha, né? Mas tem também um e-book, né, Neuci? Sim, ele pode ser acessado no site da editora Quero Saber e ele pode ser comprado. O livro físico pode ser comprado pela Amazon. Pela Amazon. A própria editora Quero Saber tem ali o link É. para aquisição do livro. Então você digita no Google lá, Instituto Quero Saber, vocês vão ver, é aqui de Toledo, né? Um empreendimento aqui de Toledo, muito interessante. Nós temos aqui a professora Neuci e o Júnior Cunha de organizadores dos Posso textos. falar um pouquinho mais? Eu preciso falar de quem produziu, né? Desde a capa desse livro, ele é uma produção dos alunos. O Júnior Cunha, hoje é nosso doutorando, né, em filosofia, participou, ajudou a coletar os textos, ajudou na revisão, a diagramação e a montar esse material que ficou bem lindo, sabe? Bem lindo mesmo, visualizem lá. Eu organizei, claro, foi da minha responsabilidade, mas a gente teve também as pessoas que revisaram, produziram capa, teve a participação assim, eu olho dá um quentinho no coração, tá? Dos meus alunos em cada etapa. A Cris, inclusive, revisou os textos aqui da Hannah Arendt, né? Então, a gente tem participação de cada um deles e eles mostram isso aqui com orgulho. Alguns alunos se empolgaram tanto que eles produziram mais de um volume, mais de um texto. Esse material foi produzido aqui na casa. A novidade é que está chegando mais um. A gente também quer produzir o dossiê, vários volumes de As Pensadoras. A gente está finalizando agora o volume 2. O volume 2 tem novidades, ele vai contar com a produção de acadêmicos da graduação. E olha que a gente não teve mais a disciplina. Olha só. Isso quer dizer que os debates, os movimentos, a aquisição nas disciplinas de obras de filósofas, por professores e professoras do curso, o interesse dos alunos por estudá-las, né? A inclusão dentro dos nossos grandes eventos, por exemplo, o Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea, que é um evento nacional importantíssimo de filosofia no Brasil e que acontece aqui em Toledo. A cada ano a gente tem oferecido um mini curso, nesse último ano também. Então, isso no direito, na pós-graduação a gente tem trabalhado, incluído bibliografias de filósofas, e isso tem levado a um movimento rápido, que a gente não fala de 100 anos. A nossa ânsia, o nosso desejo de incluir, estudar, apresentar, trazer para o público é um movimento que não dá para esperar 100 anos, a gente está com mais pressa. Então, o próximo volume, a gente convidou o GT, que pesquisa Filosofia do Direito da UEL, para contribuir. O nosso grupo de pesquisa de ética e filosofia política, então a gente vai ter contribuições de alunos da UEL, alunos da pós-graduação da UniOeste e acadêmicos produzindo dossiê. Que maravilha. O próximo dossiê a gente vai abrir em breve. Assim que lançar o volume 2, nós já vamos abrir edital e aí ninguém nos segura, né? E lembrando que o dossiê ele é escrito numa linguagem acessível, né, para ensino médio. Isso. Então não tem o academicismo de uma universidade, não tem palavras muito difíceis de se compreender. É uma leitura voltada para o público em geral, digamos assim. Nós percebíamos que tinha uma série de movimentos, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, uma filósofa por mês, que produz, traduz, enfim, porque é um trabalho hercúleo de buscar os textos das filósofas, ficarem visibilizadas em algum tempo, traduzir, transformar essas cartas, por exemplo, que era o que era permitido, escrever a literatura e buscar ali os aspectos filosóficos do pensamento de autoras do passado, trazer isso ao nosso conhecimento. Então, há um movimento muito grande em todo o mundo, aqui no Brasil, uma série de movimentos, a Escola As Pensadoras, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, enfim, há uma série de movimentos no sentido de concentrar esses materiais para a gente ter acesso mais rápido, né? A isso. Nosso dossiê vai parar também nesses blogs e espaços, tá?
Então, a ideia é que as pessoas tenham acesso a isso rápido. E esse material, ele é introdutório. Diz, mas eu nunca estudei nenhuma filósofa, onde é que eu acesso isso? A gente está oferecendo material, pronto. Tá aí, é só uma pitadinha, né? Uma colherada de chá, mas é para as pessoas começarem a estudar e ter vontade de estudar cada vez mais e perceber a importância que tem essas pensadoras nesse movimento tão importante que é o pensar. Né? E compreender, né? Compreender antes de você falar que sabe alguma coisa. Tem que compreender, tem que estudar, né? Assim, bom seria se tudo na vida a gente procurasse ler antes do que a gente está falando, né? Evitaria fake news, evitaria um monte de coisa. Mas é isso, então. A gente encerra aqui o nosso programa, a nossa edição do História em Prosa, aqui uma realização da Secretaria da Cultura. Faz parte também do projeto Rede de Saberes com a UniOeste, que a professora Neuci é coordenadora. E já aqui, em nome da Secretaria, em nome da secretária Rocelane, eu te agradeço muito a presença, Neuci. Foi um grande prazer conversar com você. Eu que agradeço. Pode contar comigo sempre. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima.